tarde, vamos então dar início a este webinar. A Agavi, como entidade promotora dos programas de formação-ação da AIP, CTP e CAP, convidou uma empresária que participou no programa de formação PME no âmbito do CTP, do Melhor Turismo 2020, e também estão aqui presentes a Lourdes, que é doutorada em Psicologia Organizacional, e também temos o Ivo Barbosa, que é licenciado em Educação, Gestão da Formação de Recursos Humanos e é formador e consultor na área do desenvolvimento humano. Convidamos também uma empresária que participou no programa de formação-ação, no âmbito do CTP, do Melhor Turismo 2020, que é a doutora Helena Caseiro. E íamos começar pela doutora Helena Caseiro para perceber qual foi o impacto que teve a participação no programa na empresa. Olá, neste caso é que a Calbi, eu também queria que apresentasse um bocadinho a empresa. É uma empresa recente e queria tentar perceber qual foi o impacto que teve a participação do programa na empresa. Boa tarde a todos. A Cacau Bio é uma empresa que foi criada em final de 2019, portanto está agora a fazer 3 anos. Quando estava a querer começar a despontar, apanhamos a pandemia e, portanto, foi complicado. E o programa Formação-Ação veio-nos dar uma lufada de ar fresco, no fundo, foi o voltarmos para fora, finalmente, através das redes sociais, da criação de uma loja online. Pronto, o nosso arranque ainda estava a acontecer quando entrou a pandemia e portanto nós também acabamos por ficar todos um bocado paralisados nisso, a tentar manter o que era a loja física e muitas vezes a descurar o marketing digital. E o programa Formação-Ação ajudou-nos bastante nisso, a ter essa visão, perceber a importância das redes e do trabalhar para fora, não é? Certo. Qual é a diferença que vê entre um programa de formação-ação e participarem diretamente numa formação em qualquer entidade que disponibilize uma formação? É o pôr em prática que muda tudo, não é? É o meter as mãos na massa, é o começarmos a fazer na realidade. E se calhar um bocadinho também a proximidade, pelo feedback. E a proximidade, que é, claro. E a nível de resposta, qual é a resposta que os consultores dão perante os desafios que vocês muitas vezes também colocam aos mesmos? E nós somos exigentes. Não, mas foi sempre positiva. Sempre com o espírito de quase como se sentíssemos a pessoa parte da casa, não é? E, portanto, com o espírito de ajudar realmente, de nos pôr a fazer aquilo que nos ensinavam, não é? E muito próximo sempre. Certo. Participariam novamente num programa de formação-ação, no caso de existir, por exemplo, no próximo Portugal 2030? Claro que sim. Claro que sim. A nível concreto, o que é que o consultor fez na prática, também para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem em que é que consiste o programa? O que é que fizeram na prática na Cacau Bio? Em que é que ajudou? O que é que vocês não tinham? Que a partir do momento que participaram no programa, com a intervenção do consultor, o que é que passaram a fazer e quais foram as mais-valias que vocês viram? É assim, o primeiro impacto foi nas redes sociais, porque nós já tínhamos alguém que nos ajudava a tratar das redes, mas quando não é feito por nós acaba por não ter o mesmo impacto. Pode ser uma empresa externa que o está a fazer, mas não faz com o nosso sentimento, não faz com a nossa intenção, e eu acho que isso muda tudo. Portanto, nós começamos a fazer e a tomar parte desse processo.
e a primeira coisa foi nas redes sociais e uma série de publicações mais certas e tudo isso, que ainda hoje as pessoas nos perguntam: ai, vocês não vão pôr a ementa, ai, vocês não vão escrever isso, e quando é que vão ter workshops, e quando é que dizem? Portanto, está sempre, criou um hábito também no cliente. E depois foi a criação da loja online, que é, não é, ajudar a criar a loja online, que era um processo que nós, sem isso, dificilmente conseguiríamos, porque não tínhamos conhecimentos para o fazer, não é? Certo. Não sei se quer dizer mais alguma coisa relativamente ao impacto do programa. Aos colaboradores, eu sei que a Cacau Bio tem uma colaboradora. Tem. Qual foi o impacto? Na questão da única colaboradora, uma vez que é uma pessoa que realmente nunca se tinha metido a fazer nada do género, notou-se muito a diferença, porque já pensa nesse sentido, ou seja, quando faz um bolo, por exemplo, ela já não imagina não o pôr numa story, por exemplo, não é? Isso foi uma coisa que, pronto, que ela aprendeu e que teve impacto nela, porque para ela isso não existia, pronto, e há uma rede social particularmente, e pronto, para ver a banda a passar, não é? Quer dizer, não, e percebeu o impacto disso e a importância do marketing digital no negócio, não é? Que também é dela de alguma forma. Certo. Ok. Pronto, se calhar agora passaríamos ao formador e consultor Ivo Barbosa e questionava sobre a percepção que ele tem do trabalho desenvolvido nas empresas de formação à ação. Neste caso é mais no âmbito do setor do comércio e serviços, da AIPA. Qual é a percepção que tem do impacto do trabalho que foi desenvolvendo ao longo deste tempo com os empresários e com os próprios colaboradores das empresas? Olá Sofia, olá a todos e a todas. Então é o seguinte, eu vou tentar aqui não me alongar muito, já sabes como eu sou, portanto, se precisares, interrompe-me, faz-me as questões que quiseres. Neste sentido, os projetos de consultoria em que eu participei foram sempre na área da gestão de inovação. E é importante referir que as empresas que pediram e que quiseram estes projetos já tinham um certo compromisso em mudar alguma coisa. Ou seja, e como os projetos de gestão de inovação são para quê? Inovar, ok? Isso implica aceitar, transformar algumas das próprias estruturas e o próprio mindset das empresas. Nesse sentido, como já havia um certo compromisso, implementar determinados modelos e filosofias organizacionais já foi mais fácil. De qualquer forma, há sempre que ressalvar que, ainda que como consultor nós façamos um diagnóstico, e isso é sempre importante perceber que nós vemos sempre a empresa como um todo, e a principal necessidade dos empresários e das empresárias é, ok, ter sucesso, eu quero ter sucesso, eu quero rentabilizar mais, ok, tudo bem, mas nós quando começamos a questionar e a afunilar mais estas questões, começamos a questionar o que é o próprio sucesso para esses empresários, para essas empresárias, e aí começam a refletir o que é que nós realmente estamos a fazer. Nós queremos atingir este resultado, mas tudo o que nós estamos a fazer durante esse caminho é sucesso para nós, então já se começam também a questionar, ok, eu quero inovar, eu quero alcançar um determinado patamar de sucesso, mas qual é o prejuízo pessoal e organizacional que isso implica? E foi aí que o trabalho de consultoria, principalmente se foi alicerçando. Eu posso dizer que trabalhei sempre com micro e pequenas empresas, o que foi ótimo, porque não há
há, por assim dizer, alguma liberdade no trabalho, porque as pessoas não estão, já estão agarradas a determinadas estruturas organizacionais que as impeçam de querer fazer algo além do que imaginam e do que sabem, e mais importante do que isso é ter a consciência de que, como consultor, eu não vou para lá fazer um transfer de conhecimento, ou melhor, eu não fui fazer uma transferência de conhecimento, eu não fui ensinar ou impor àquelas pessoas algo como sendo o certo ou o correto. Eu fui ajudar aquelas pessoas a descobrirem nelas o potencial para desenvolverem e implementarem a sua própria receita de sucesso e que lhes fazia sentido. Porque como nós vemos nestes projetos de gestão da inovação, é muito importante ajudar a que os empresários, eles próprios, possam gerir a sua própria inovação. E se lhes é apresentada uma receita para inovar, e se essa receita não está alicerçada nos próprios valores da organização, nos próprios valores dos empresários, depois não sabem o que fazer com isso ao longo do tempo. E o trabalho desenvolveu-se muito por aí. E foi muito interessante perceber que, quando queriam fazer alguma coisa, perguntavam sempre: ok, mas como é que eu faço? Queriam uma receita, algo que já tivesse desenvolvido e que fosse quase como copiar e colar. E a pergunta que eu fazia era: ok, e como é que podes fazer isso? Eu posso fazer desta forma. Então porquê é que não fazes? Tenho medo de falhar. Então o trabalho foi no sentido de: ok, estás numa zona de conforto, e se não for falha, se for aprendizagem? Porque por mais prospecções de mercado que se façam, não há garantias de que haja sucesso. E o sucesso está sempre alicerçado a muitos fatores que não se controlam. Então há aqui quase como a necessidade de uma boa dose de confiança e até de um salto de fé para alargar determinados horizontes. E foi isso que o trabalho de consultoria consistiu mais, em empoderar os empresários e as empresárias a terem mais confiança, a criar um modelo que esteja mais direcionado para os seus próprios valores. A definição dos objetivos deve estar em consonância com o que eles são, porque senão, a longo prazo, esses objetivos morrem, porque eles não são energizados com nada de pessoal. Ok? É quase como se eu dissesse: ok, vamos tentar desenvolver ou alcançar estes objetivos, mas, em bom rigor, as pessoas não se identificam com esses objetivos. E quando não se identificam e quando não fundamentam a escolha desses objetivos, dificilmente os conseguem manter no tempo. E dificilmente conseguem fazer essa tal gestão da inovação. Como, por exemplo, se nós vamos desenvolver modelos e novas filosofias de organização do trabalho, se isso não está enquadrado nos propósitos dos empresários e da própria empresa, se não tem nada a ver com o que realmente eles identificam a empresa, a longo prazo isso morre. Ok? Porque não tem nada a ver com as suas próprias concepções de sucesso. Agora, claro que há uma resistência, porque tudo que é novo provoca resistência. E por parte dos colaboradores também, porque muitas vezes há uma dissociação do que são os valores da organização ou da empresa e o que são os valores dos colaboradores e das colaboradoras. E aí é que entra também a questão, por exemplo, da formação. Se, neste caso, os empresários e as empresárias referem que há falta de comunicação, por exemplo, nas equipas, a formação depois tende também a dar resposta a essa lacuna, que é, por exemplo, a falta de comunicação. E depois é também perceber que
os próprios empresários e empresárias refletirem de que forma é que eles próprios comunicam entre si e de que forma é que eles próprios também comunicam com os colaboradores e as colaboradoras. Porque muitas vezes também só falam da parte de, porque as equipas não sabem comunicar entre si, mas também não há uma comunicação entre a própria, vamos dizer assim, a própria gerência ou a própria administração e os colaboradores. Ok? E nesse sentido, os resultados. Assim, eu quando falo em resultados, eu acabo sempre por achar que os resultados, vistos só como resultados, é um pouco reducionista. Porque o resultado é a parte visível do que se trabalhou. É quase como nós dizemos, resultado é eficácia. Ok? E nós podemos ser altamente eficientes durante um processo e por diversos motivos não se chegar àquele resultado que era expectável. Ok? E então aí dizer que não houve sucesso. Mas sim, houve aprendizagem. Ok? Não se alcançou, foi aquilo que estava definido, mas não quer dizer que não haja sucesso durante esse percurso. E é muito importante. Desculpa, Ivo, sentes que houve alguma transformação, pronto, desde que antes de participarem no programa e depois de participarem no programa, a própria reação das pessoas, o próprio olhar para aquilo que vem no dia a dia se transformou com a tua intervenção? Sim. E era aí que eu ia chegar e eu já sabia que ias pegar por aí, porque eu tenho que ir para o resultado. E eu vou já para o resultado. Ok? Claro que sim. Se os empresários me dizem que querem ter mais tempo, por exemplo, para desenvolver determinados produtos, ok? Que querem estar mais, que querem promover mais a criatividade, ok? E se a forma como organizam o seu próprio dia de trabalho não lhes permite ter tempo para disponibilizar para essas atividades, então nós temos que voltar atrás e começar a perceber, ok, então o que é que está a fazer que lhe impede de fazer isso? E claro que houve aí, por exemplo, determinadas, eu recordo, por exemplo, de uma empresa em que se queixavam que não tinham tempo, os empresários e as empresárias não tinham tempo. Isso é comum, pela experiência. Que não tinham tempo, exatamente, que não faziam, por exemplo, o que queriam, que gostavam de ter tempo para fazer exercício. Eu disse, por exemplo, uma das coisas assim, ok, então vão só à vossa agenda e coloquem, neste dia a esta hora vou fazer exercício, neste dia a esta hora vou fazer exercício. Não pode. E eu não posso ou não quero. Se calhar até dá. Então começavam a encontrar formas, porque muitas vezes em termos de funções e de potencial, apesar de fazerem coisas diferentes, estavam sempre a entrar eu não vou dizer entrar em conflito, mas havia as funções não estavam muito determinadas, okay? Ou seja, muito diferenciadas. E muitas vezes duas pessoas, sócios gerentes, estavam a fazer a mesma coisa. E quando começaram a direcionar o seu potencial para aquilo que era mais produtivo por características inerentes ao seu próprio talento, começaram a perceber que conseguiu despender de mais tempo. E agora, tanto, por exemplo, um como o outro, neste caso, saia mais cedo. Por exemplo, uma sai mais cedo todos os dias da empresa que não saía 1 hora, faz o seu exercício físico e tem mais tempo para se dedicar a determinadas questões da empresa que ela não tinha. Além disso, há aqui outra questão que é, quais são os valores da empresa? Eles refletem os meus valores pessoais? A empresa continua a ser rentável, mas eu prefiro acumular dinheiro ao longo do tempo, ou prefiro ter uma empresa na mesma rentável, mas que possa empregar mais pessoas, eu ter mais qualidade de vida e também dar mais qualidade de vida às pessoas? Houve também essa reflexão, e sim, também resultou na contratação de mais 2 pessoas. Ok. Qual foi o resultado disso? Foi um serviço com mais qualidade, que era aí que a empresa se queria distinguir das outras empresas, porque a inovação não é só ao nível dos produtos, é também ao nível do serviço, quando nós nos compararmos à concorrência,
e teve, por exemplo, esse resultado. Teve também outro resultado que foi concorrer a um financiamento que seria impensável, que é de um volume avultado por causa do medo de sair daquela zona de conforto e de não ter garantias de nada. Ou seja, foi um trabalho de empoderamento pessoal e que depois se reflete na organização. Okay? Sentes que as empresas atualmente, ao fazer o levantamento de necessidades nas empresas, não é? Portanto, sempre que a empresa quer participar no programa, há sempre o levantamento de necessidades em que a partir daí sai o tal diagnóstico. Sim. Sentes que aquilo que as empresas solicitam é mais a nível das competências técnicas ou já notas que a parte pessoal também é muito tida em conta? A preocupação dos empresários na parte da gestão de conflitos, da parte comportamental, têm interesse em facultar esse tipo de formação aos colaboradores, ou achas que preferem que eles tenham competências mais técnicas? Qual é a tua percepção nas empresas que tens trabalhado a nível da visão dos empresários? Da minha experiência, tem mais que ver com as chamadas soft skills, e não tanto as hard skills, aquele conhecimento mais tecnicista, ok? Porque conhecimento técnico, basicamente, quase toda a gente tem. Isso não tem, aprende, é algo muito específico. Agora, habilidades de relacionamento, de comunicação, ok? Da forma como gerem as suas emoções, da forma como gerem, por exemplo, o conflito. Isso é que provoca, ainda que haja todo e qualquer conhecimento técnico, se as pessoas não estiverem com essas habilidades mais ou menos, eu vou dizer, limadas, por assim dizer, dificilmente as organizações conseguem rentabilizar todo esse conhecimento técnico. Ok? E da experiência que eu tenho, noto que há mais essa preocupação. Porque muitas vezes as pessoas sabem perfeitamente fazer, ou seja, o conhecimento técnico está lá, mas não há vontade nem disponibilidade de fazer mais. Então o problema não é de conhecimento técnico. O problema é de outras questões. Mas as empresas têm essa percepção? Ou é com o teu trabalho que as empresas chegam a essa conclusão? Não, as empresas logo de início têm essa percepção, até porque é o que eu digo, ninguém é parvo, e há coisas que estão à vista dos olhos, toda a gente, não é? Muitas vezes não se quer assumir isso, porque assumir isso implica mexer em determinadas estruturas e trabalhar, e muitas vezes isso não é agradável. Ok? Agora, essa orientação para essa prática reflexiva com orientação para ações mais concretas é que muitas vezes precisa do impulso, por exemplo, de um consultor. Mas essa realidade já é entendida, é quase como quando nós falamos nós percebemos que já há ali, por exemplo, uma situação de conflito numa empresa, mas que é quase aquele conflito não manifestado. Ok? Nós sabemos que ele existe, mas como aquilo ainda não está assim muito a fazer muito barulho, faz-se conta que não existe. Mas nós sabemos perfeitamente que isso existe. E o conhecimento técnico está lá. Agora, querer fazer mudanças, querer sair de uma zona de conforto, que acaba por ser uma zona de desconforto, porque ao longo do tempo é altamente desgastante, para promover essa transformação, já implica um certo compromisso. E é esse compromisso que às vezes não surge por parte de muitos empresários. E é por isso que é mais fácil às vezes a rotatividade. Eu prefiro não estar a resolver determinadas situações com determinadas pessoas e, ok, eu substituo estas por outras. E depois, só que as situações voltam a repetir-se. Ok? Outra questão que eu gostava de fazer... não sentes que, a partir do momento, muitas empresas entram no programa de formação à ação, muitas vezes entram no desconhecido,
E quando são questionadas sobre aquilo que precisam, dão normalmente respostas concretas ou normalmente dizem o que é que têm para me oferecer. Isso acontece muitas vezes com as visitas que eu faço e por isso noutro âmbito que não o vosso. E a minha questão é, qual é a tua percepção disso? Os empresários sabem aquilo que querem? Sabem aquilo... quais são as necessidades que têm? Quais são as dificuldades que têm? Sabem qual é o caminho que querem seguir? Ou andam aqui um bocadinho ao sabor do vento? É assim, sim, sinceramente, eu parece-me que a maior parte das empresas se compara muito à realidade que tem à volta, ok? E quando dizem que querem inovar implica criar algo de novo. Claro que vamos implementar alguma coisa numa empresa que é novo, também pode ser inovar, mas inovar implica criar algo de novo com características muito específicas. E quando o que eu noto é que muitos empresários e empresárias querem algo que outras empresas já têm, mas que nada tem a ver com os valores deles e com os valores da organização. Ou seja, em termos de valores, missão de valores, é daquelas coisas que para mim eu olho para aquilo e pronto, está lá, é o que eu chamo do copy-paste. É quase como ir a uma empresa call, ok? E normalmente o que querem é receitas. E isto é como ir ao médico. Nem eu ir ao médico pedir uma receita, tomo um comprimido e o comprimido por si só não vai fazer milagres se eu não cumprir uma certa terapia, não é? E neste caso noto muito isso, há uma necessidade de receitas. Só que eu julgo que o paradigma já está a mudar e as organizações já começam a perceber que as receitas nem sempre funcionam, porque não são próprias, ok? E muitas vezes dizem que querem alguma coisa, eu quero isto, mas depois na prática não sabem o que querem. Porque ainda não conhecem realmente ou ainda não encontraram realmente qual o caminho a seguir. E muitas vezes seguem só por uma determinada linha de mercado e por assim dizer, estamos aqui a falar só do dinheiro, em que o valor do dinheiro é o ponto essencial para guiar, por assim dizer, quase todos os objetivos da empresa, mas na prática acabam depois por perceber com processos mais reflexivos que não é só isso que as move. Há algo mais do que isso. Mas sim, mas é aquilo que tu dizes. Muitas das vezes é o querer fórmulas. Algo pronto. É quase como o prêt-à-porter. Ok? Pronto a vestir, já está. Mas achas que no final da intervenção, as empresas, neste caso as pessoas que a constituem, saem com uma visão um bocadinho diferente daquilo, se calhar das expectativas iniciais, certo? Sim. Ou achas que não? Sim. Pelo menos na tua área da atuação, porque há empresas que têm uma área mais técnica em que as expectativas depois são um bocadinho diferentes, não é? Sim. Mas na tua área de atuação, aquilo a que elas, quando entram, têm uma expectativa, se calhar no final saem com uma expectativa do feedback que eu tenho muitas vezes de quererem mais. Sim, isso tu dizes também, claro que também eu pergunto, mas ok. Porque lá está, é no sentido que, pronto, como tu referiste, bem da área da educação e depois da mediação e depois do coaching e tudo isso, o meu trabalho é mais mostrar às pessoas que elas sabem já tanta coisa e que só precisam é descobrir isso e que não estejam sempre à espera de que outras pessoas
que não conhecem a realidade delas e que não vivem a realidade delas todos os dias, lhes vão dizer como fazer as coisas. Uma coisa é orientar a descobrir. E a partir do momento que orientas a descobrir, aquelas pessoas têm muito potencial para elas próprias desenvolverem a sua receita de sucesso, ao invés de estarem à espera que alguém lhes imponha uma receita de sucesso. Eu não sei se estou a fazer bem aqui a distinção. Sim, acho que sim, não sei se... E a partir desse momento eu noto que há quase como um empoderamento e uma confiança que surge naquelas pessoas, no sentido de que, ok, isto aqui eu descobri a resposta para os meus desafios, eu atrevi-me a, entre aspas, falhar, sem estar constantemente a olhar para a falha como algo horrível e mais como uma aprendizagem. Porque se assim não for, ficamos sempre na mesma zona, que é a tal zona de conforto. Olha, obrigada, Ivo. Agora iríamos passar à formadora e consultora Lourdes. Okay. Tem um bocadinho, uma área de atuação um bocadinho diferente, é mais na área da hotelaria e restauração. E eu queria perguntar-lhe qual é o impacto, as dificuldades, as vantagens que vê com as empresas participarem no programa de formação-ação. Qual é a sua percepção? Olá, Sofia, olá, Helena, olá, Ivo, e olá a todos. Pois é isso, eu estava aqui a ouvir o Ivo e estava a fazer também um bocadinho da ponte para a realidade que eu depois também vou encontrar muitas vezes nas ações de formação e a incompatibilidade muitas vezes que há de tempos de aprendizagem e de disponibilidade entre o empresário e os formandos. Acho que efetivamente os programas de formação à ação dão de facto um grande input, não é? Quer dizer, este anglicanismo dão uma grande força às organizações para elas, brilharem, mas depois vamos para programas de formação que muitas vezes são demasiado longos. Às vezes já há programas de 80 horas, coisas assim muito grandes, muito longos, que depois, de algum modo, acabam por serem impraticáveis, não é? Porque o empresário não pode dispor das suas pessoas tanto tempo em formação. E então, muitas vezes o que nós fazemos é ali uma ginástica, não é? De maneira a até conseguir distribuir muitas temáticas que sejam do interesse do empresário, de forma a satisfazê-lo mais. No entanto, os recursos humanos, como também eram poucos, isto antes da pandemia, porque eu acho que já consigo fazer aqui uma diferença entre o antes pandemia e o após pandemia, porque na realidade haviam poucas pessoas a trabalhar, e eles tinham que estar na formação e ao mesmo tempo a trabalhar, quer dizer, não dá, quer dizer, estarmos a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, as pessoas acabam por não se focar e a formação acaba por não ter tanto resultado quanto se a pessoa estivesse mesmo com a cabeça só naquele momento. Antes da pandemia, eu acho que os empresários de algum modo tinham facilidade em encontrar pessoas. Não diria que estivessem bem dentro da área da restauração, de hotelaria, etc. Portanto, não seria, quer dizer, qualquer um ia para a área, por assim dizer, mas não tinha formação de base. Neste momento, têm dificuldade, ou pelo menos a percepção que nós temos, até nas nossas escolas de hotelaria, é que os nossos formandos são em número menor do que aquilo que temos por procura, e nota-se que as condições de desenvolvimento da atividade já são muito mais a beneficiar portanto, o formando que agora passa a ser trabalhador do que o que era anteriormente. Há esta nova tendência em reter o talento, em reter pessoas para trabalhar,
em lhes dar o melhor e provavelmente também apostar mais em formação, porque como o Ivo dizia, as soft skills são muito importantes, não é? Estas competências na área comportamental são mesmo muito importantes e são muito demoradas a serem trabalhadas. Isto demora cerca de 2 anos a ser incorporado. Portanto, é claro que um empresário, se nós o ensinar, por exemplo, ensinarmos uma pessoa a pôr uma mesa, a fazer uma mise en place ou coisa assim do género, isso é o saber fazer, praticamente encaixa logo, por assim dizer, encaixa logo no raciocínio da pessoa, mas mudar formas de se comportar, atitudes, formas de abordar o cliente e abordar também o trabalho em equipa, não é? Falar em equipa, já são aspectos muito demorados, não se consegue com uma ou outra formação, quer dizer, isto era necessário fazer, não é? Fazer em vários programas à ação, formação à ação, não é? Vários seguidos, para aí 6 em 6 meses, até porque depois toda a gente ganhava, não é? Por assim dizer, e mais qualidade se tinha, porque as pessoas esquecem-se, é necessário haver ativações, não é? Ativações constantes no nosso raciocínio e no nosso conhecimento para nós incorporarmos aquilo que acabamos de aprender. Portanto, formação à ação bem a mais. Mas sente que os formandos estão dispostos e encaram a formação como algo benéfico ou como algo obrigatório? Não. Cada vez mais, eu já estou nisto há 30 anos, e há 30 anos era uma seca, agora não, agora é ótimo. Agora, nota-se que as pessoas muitas vezes até querem estar na formação, mas depois têm que estar a trabalhar ao mesmo tempo. Quer dizer, têm que estar a atender o cliente, têm que estar atentos a determinados aspectos da loja ou do espaço, do restaurante, quer dizer, nunca há aqueles momentos de ok, estou nisto e estou só aqui pronto a participar nestas atividades que o formador me está aqui a pedir para realizar. Portanto, era isso que faltava, dar maior credibilidade, mas a credibilidade é por parte do empresário, não é propriamente pelas pessoas, porque as pessoas até querem, só que depois, pronto, acho que às vezes o empresário de facto gosta muito da consultadoria, porque lhe traz uma mais-valia, um saber fazer quase imediato em algumas circunstâncias, e a formação depois pronto, é para se ir fazendo, não é? Mas nota-se que as pessoas gostam, obviamente que gostam. Agora, o modo como se faz é que provavelmente podia ser um bocadinho melhorado, na minha forma de ver. Certo. Sente que as empresas que participaram nos programas estariam dispostas a participar noutros ou por algum motivo acham que não têm interesse? Qual é o feedback que têm tido? Eu acho que sim, que têm todo o interesse em voltar a estes programas. Estes programas só trazem benefícios para as empresas, para os colaboradores, só trazem benefícios. Trazem pelo conhecimento agregado e pela própria competitividade que vai depois gerando. Quanto mais se sabe, melhor se trata. E depois tem esta coisa da reativação de conhecimentos, não é? Eu sei uma coisa, daqui a 3 meses volto a ouvir falar disto e depois passado mais 3 meses outra vez e, portanto, esse ciclo de aprendizagem, se for contínuo, era ótimo. E, portanto, eles têm noção disso. Agora, tem que pronto, ser visto em questão dos tempos pronto, porque as pessoas têm que trabalhar mesmo, não é? Portanto, tem que se ver quando é que se faz a intervenção, como é que se deve fazer, suavemente até para obter uma mudança mais sustentável, uma mudança organizacional mais sustentável. Exatamente. Pronto, Lourdes, não sei se quer dar algum exemplo de uma intervenção ou de conteúdos que a maior parte dos empresários, sejam comuns à maior parte dos empresários na sua área de atuação, que solicitam mais. A comunicação, toda a gente quer comunicar. Comunicação. A comunicação. O que não deixa de ser curioso, não é? Porque a área da comunicação, sendo na restauração, muitas vezes as pessoas pensam, ok, são se calhar coisas mais técnicas que são solicitadas, não é? Pois, mas não, é o atendimento, o relacionamento, não é? É o trabalho em equipa, é a gestão de reclamações,
é o atendimento e depois a comunicação na equipa, porque eles não trabalham em equipa, eles não sabem trabalhar em equipa e tal, e depois nós vamos a falar com o empresário e afinal de contas o problema está, não é? Às vezes reside em vários quadrantes que nem ele consegue identificar. Mas normalmente corre muito bem, eu acho que normalmente corre muito bem, ou pelo menos da experiência que tenho encontrado pessoas muito humildes, mesmo, humildes intelectualmente, não é? Quer dizer, são pessoas que querem aprender e percebem que está ali qualquer coisa que não está bem, não é? E que se pode modificar, e isso é muito bom. Eu acho que o que nos faz aprender e saber mais é justamente essa humildade. Eu acho que a humildade fica bem em qualquer lado. E sente que então que houve, se calhar, uma transformação daquilo que há uns anos era solicitado para o que é solicitado atualmente. Focam-se, se calhar, mais no bem-estar do próprio formando. Sim, acho que tem essa percepção. Sim, porque agora está difícil de os reter. Exatamente. Né? Difícil de reter pessoas, toda a gente se queixa, vamos embora e tal. E as qualidades não, a qualidade da relação, e até, por exemplo, no caso de hotéis, por exemplo, muitas vezes eles têm as folgas e às vezes temos casais no mesmo hotel que trabalham, não é? E que têm folgas desencontradas. Tinham antes da pandemia, agora, pós-pandemia, já são exigentes, não é? Porque de algum modo perceberam esse efeito fantástico do balanceamento entre a vida profissional e a vida pessoal, de estarem juntos, estarem com os filhos, etc, e já são muito mais exigentes. Em termos de dizer, eu quero fins de semana, eu quero estar com o meu marido, eu não sei o quê, portanto tentam fazer com que o hotel de algum modo lhes proporcione melhores condições de desenvolvimento do trabalho. Curiosamente, trabalhar muito mais a satisfação da pessoa no posto de trabalho do que propriamente a motivação, não é? Que é engraçado, mas as condições de trabalho estão a mudar. Eu, pelo menos, dá-me essa sensação. E para melhor, obviamente, não é? Porque penso que sim. A gente o que quer é que sejam pessoas felizes, que é para depois virem para a formação felizes. Exatamente. Pronto. Eu acho que ficamos esclarecidos relativamente ao impacto com a visão das pessoas que estão aqui presentes, como é óbvio. Agradeço a participação de todos e esperemos encontrar-nos em breve para falarmos novamente sobre os impactos, sempre positivos, espero, da participação das empresas na formação à ação. Muito obrigada, Sofia. Obrigada. À Helena e ao Ivo. Obrigado. E ao nosso Obrigada, Ivo. Obrigada, doutora Eliana. Obrigada, e até uma próxima. pela oportunidade. Obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Tudo bom, bom fim de semana.